Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Gisele Souza, de Educação Física, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alterações no organismo em resposta ao exercício físico. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar as alterações fisiológicas relacionadas à prática do exercício físico. Experimentar diferentes ginásticas de condicionamento físico. Desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado com o corpo e com a saúde pessoal. E o que nós sabemos um pouco sobre esse assunto, né? Quando realizamos uma atividade física mais intensa, podemos sentir nosso coração bater mais rápido e até mesmo uma respiração mais ofegante. Então, quando a gente faz uma corrida, né? Não está ali tão preparado, porque o nosso coração sente, pega e fica né? Pulsando mais forte. Mas será que essas são as únicas alterações fisiológicas que ocorrem no nosso corpo? Será que é só o coração batendo mais rápido que ocorre no nosso corpo quando a gente faz uma atividade física mais intensa, será? Vamos lá. Então, a quebra do equilíbrio. Durante a atividade física ocorre uma quebra do equilíbrio, que se chama homeostático. Então, quando há uma quebra de equilíbrio, tem esse nome aqui, homeostático. O organismo tenta se adaptar a esse desequilíbrio, alterando vários parâmetros bioquímicos, fisiológicos e biomecânicos. Então, ele altera, né, a parte bioquímica, a parte fisiológica e a biomecânica. Então, aqui a pergunta aqui. A homeostase pode ser definida como a habilidade de manter o meio interno em um equilíbrio quase constante, independente das alterações que ocorram no ambiente externo. Então, a homeostase, ela se preocupa com isso, né, de manter o corpo em equilíbrio. Se a atividade física passa a ser rotineira, essas alterações tendem a permanecer enquanto essa rotina for mantida. Então, se é uma rotina, se é uma coisa que você faz sempre, né? Você sempre faz corrida, sempre faz caminhada, a homeostase fica ali, né? Equilibrada, né? Existe um equilíbrio, né? E quais são as respostas adaptativas, né? Então, ao se exercitar-se, nosso organismo gera uma resposta aguda e crônica. E quais são essas respostas? Adaptações agudas são aquelas que acontecem durante e imediatamente após a atividade física. Pode ser fisiológica ou biomecânica. Então, as agudas são aquelas, você fez uma corrida, né? Então, rapidamente vai ter uma resposta, né? Pode ser que o coração fique mais acelerado, né? Pode ser que você sente mais umas dores nas pernas, musculares, é uma resposta imediata. Então, aqui vai ter alguns exemplos, né? Que eu falei lá, aumento da frequência cardíaca, né? O aumento da temperatura corporal, então, quando você faz uma corrida muito rápido, né, e há pouco tempo, a tua temperatura aumenta, né? E o aumento da frequência respiratória, você respira mais ofegante. E as adaptações crônicas são aquelas que ocorrem após a sistemática realização da atividade física. Então, após ela, né, vai trabalhando durante, é aquela que fala assim, estamos trabalhando, aquela dorzinha que você tem depois de 2 dias que fez uma musculação, né? Então, essas são as adaptações crônicas que o corpo está fazendo. Então, é a bradicardia, a hipertrofia muscular, né? Você não vê logo de cara a hipertrofia muscular. O aumento da massa magra, você não vê logo de cara, essa pessoa, você vai lá, faz a corrida e chega assim, nossa, eu já emagreci. Não é assim, né? É uma adaptação crônica, então. O aumento da potência aeróbica, né? Então, hoje vai falar assim, está correndo mais, está correndo menos. Aumento da densidade mineral óssea, né? Então, vai aumentando a densidade mineral óssea. E o sistema respiratório e o exercício. Dentre as respostas agudas ao exercício, vamos entender melhor as adaptações em relação ao sistema cardiorrespiratório. Então, a prática de exercício físico aumenta as trocas gasosas, a entrada de oxigênio, O2, e a saída do dióxido de carbono, né? Então, olha ali, ó, aqui tem uma imagem bem certinho, ó. Então, quando entra o oxigênio, ó, os pulmões inflam, né? Então, e a saída do dióxido de carbono. Então, é o que faz ali. Olha lá o movimento certinho, né? A entrada e a saída. Então, ele faz o pulmão trabalhar, o sistema cardiorrespiratório. E como é que fica a nossa frequência cardíaca nisso? Na frequência cardíaca corresponde ao número de batimentos cardíacos por unidade de tempo, o BPM, né? Então, batimentos cardíacos por minuto. Então, a frequência cardíaca é isso, é o batimento. Olha o nosso coração aqui, ó. Quanto que ele bate por minuto? É um ciclo cardíaco que corresponde a diástole, relaxamento, e a sístole, a contração. Então, a diástole e sístole. Né? O relaxamento é a diástole e a sístole é a contração. O exercício físico existe um acréscimo
nas demandas cardíacas, por conta da necessidade do transporte de oxigênio para os músculos, né? Então, a frequência cardíaca, em alguns casos, pode ser utilizado como indicador de intensidade. Então, você mostra lá, estou com a frequência cardíaca alta, então, qual intensidade que eu estou, né? Ou seja, quanto maior o percentual da frequência cardíaca, maior a tua intensidade. Então, quanto mais está a tua frequência mais alta, da maior intensidade o seu exercício, né? E como calcular a frequência cardíaca máxima? Então, como calcular a frequência? Então, tem duas formas. Tem a forma de Carnot e a de Tanaka. Normalmente, a gente usa mais a de Carnot, que é 220 menos a tua idade. Então, você vai lá, vamos supor, você tem 20 anos, então você coloca 220 menos 20, a tua frequência máxima é 200. Já a de Carnot, não. Tem a 208 menos 0,07 vezes a tua idade. Então, você faz 208 menos 0,7 vezes a sua idade, né? Então, a frequência máxima a gente usa mais essa fórmula aqui. Mas essa aqui também é importante que vocês saibam que existe e também muitas pessoas usam para calcular. Então, atividade número 1. Vamos calcular a frequência máxima. Então, ali rapidinho eu já tinha feito um cálculo, né? Escolha uma das formas abaixo e determine sua frequência máxima. Então, qual é a sua frequência máxima aqui? Anote em seu caderno seu resultado, pois você precisará da sequência da atividade. Certo? Então, vai lá, faz a fórmula de Carnot ou a fórmula de Tanaka e anota lá quanto que deu. Tá certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem esse cálculo. Tempo para vocês. Olá, estudantes! E aí? Conseguiram fazer a fórmula da frequência máxima?
Tá? Então, eu já tinha feito um exemplo ali, 220 menos 20, né, que seja a idade, dá 200. E ali na outra forma eu não usei. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima atividade. Então, vamos para a atividade número 2, né? A gente avisou que ia precisar dessa na número 1. Agora, realizaremos uma série de exercícios. Escolha a tabela abaixo, tá? Então, você vai ver essas séries aqui de exercício. 4 vezes pó de chinelo, de 20 segundos cada duração e um intervalo de 10. Então, você vai lá, faz 20, né, segundos de pó de chinelo e descansa 10. Depois, você faz 20 segundos de agachamento com salto, né? Então, agacha, salta e 10 segundos de intervalo. Mesma coisa, faz o pupper. Sabe o que é o pupper? Que é aquele que você estica, desce lá embaixo, volta, sobe, estica, sobe lá embaixo. Então, faz 20 segundos, descansa 10. Aí, você faz a prancha. 20 segundos, descansa 10. Depois de tudo isso, ao final dos exercícios, faça a mensuração da sua frequência e registre o resultado mensurado, tá bom? Então, você vai lá, vai fazer todos os exercícios aqui e depois a gente vai registrar o resultado mensurado. Você vai anotar lá também, que a gente vai precisar dele também, tá certo? Tempo para vocês. Voltamos, pessoal. E aí? Conseguiram fazer todas essas séries aqui? 4 pó de chinelo, 4 agachamento, 4 vezes o purp, 4 vezes a prancha? Aí, já no final, você já mensurou sua frequência registrando o resultado? Lá na frequência cardíaca tem duas formas de mensurar. Você pode ter um reloginho, né? Que automaticamente ele já dá a tua frequência cardíaca. Ou você, quando acabar,
põe os 2 dedos aqui e sente a tua frequência cardíaca e conta durante 1 minuto quanto foi, tá? E ali vamos para a atividade 3 agora. Aí sim. Utilizando a sua frequência mensurada logo após o fim do exercício. Então, logo após você mensurou lá a sua frequência cardíaca. Vamos identificar qual foi o percentual da frequência cardíaca em relação à frequência máxima. Então, eu já tinha dado um exemplo, né? A idade 20 anos, frequência máxima, 220 menos a idade, sua frequência máxima é 200 batimentos por minuto. Lá, né, frequência ao final do exercício, 150 batimentos cardíacos, percentual, 75% da frequência máxima. Então, né, na tabelinha lá de Carvery, né, 220 e tal, fez o 200 batimentos cardíacos, né, que é a sua frequência máxima. Então, você pode chegar até 200, sua frequência máxima é 200 batimentos cardíacos. Ao final do exercício, você chegou a 150 batimentos cardíacos. Qual é o seu percentual? O seu percentual você usou naquele exercício ali 75% da frequência máxima. Então, isso você vai fazer, você vai medir a frequência máxima, ver qual que ela é, né? Ver tua idade lá, veja qual que ela é. Ao final do exercício, você vê quantos batimentos você fez. Aí você faz o percentual. Lembra como é que faz o percentual? 200 equivale a 100%. 150 equivale a X. Aí você faz, né, a conta e vai dar 75%. Ou, né, 60%, ou usou 30%. Quanto da frequência máxima cardíaca você usou? Então faz a continha, faz tudo lá e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa frequência cardíaca. Certo? Tempo para vocês.
Voltamos, pessoal. E aí? Conseguiram resolver esse probleminha aqui, né? Além do problema de frequência cardíaca, é um probleminha de matemática, né? Quantos por cento chegou no final do exercício? Qual foi o seu batimento? Aqui da nossa imagem virtual foi isso aqui, ó, né? Nosso exemplo aqui. Então foi uma pessoa de 20 anos que, conforme a tabelinha de Carverne, ele tem 200 batimentos cardíacos. Ele fez os exercícios, chegou a 150 batimentos por minuto. Então, o percentual dele é 75% da frequência máxima, foi que ele usou para fazer aqueles exercícios que a gente citou lá. Bom, aqui estão as tabelas de referências, que elas são muito utilizadas para monitorar a intensidade do treino, como no exemplo abaixo. Então, você quer fazer um treino que você use o máximo da sua intensidade cardíaca. Então, você vai usar 90% a 100%, é o máximo. Então, eu quero fazer um treinamento intenso. Como é que é um treinamento intenso? É 80% a 90% dos seus batimentos cardíacos. É um treinamento intenso. Ah, eu quero fazer um treinamento leve, né? Então, você vai usar de 70% a 80% daquele batimento cardíaco lá que você fez, né? Aquela formulazinha, você usa de 70% a 80%. Ah, hoje eu vou fazer um treinamento leve. Então, vai usar de 60% a 70% do batimento cardíaco, um treinamento leve, né? Abaixo disso, é um treinamento muito leve. Né? Então, o que nós estudamos no dia de hoje? O que é homeostase, né? O que é homeostase lá no início dos slides, né? O que é homeostase, o que é o equilíbrio do corpo, né? Respostas agudas ao exercício físico, né? Então, quais são as respostas agudas? São aquelas que são respostas imediatas do exercício físico, né? Respostas crônicas do exercício físico. As respostas crônicas são aquelas que demoram mais a aparecer, por exemplo, perda de peso, né? A atrofia muscular, hipertrofia muscular, né? Demoram mais para ser respondida. E a resposta do sistema cardiorrespiratório durante o exercício. Então, essa resposta a gente ocupou mais um pouco de tempo aqui, né? Que como é que faz a frequência máxima, como é a resposta do treinamento cardio para essa frequência máxima, né? Quanto você pode usar a frequência máxima durante o exercício, e ela também decide lá se vai ser moderado, intenso, leve, né? Então, dependendo da frequência que você vai usar, ele vai dizer se o exercício é moderado, leve ou um exercício pesado, né? Hoje, então, nós estudamos sobre a frequência máxima, estudamos um pouquinho sobre o sedentarismo também. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!